O currículo de hoje é pequenininho, então senta e me escuta. Professora titular do Departamento de Direito Comercial da USP. Pós-graduada em Direito Empresarial pela Faculdade de Direito da Universidade de Bolonha e em Direito do Comércio Internacional pelo Instituto Universitário Europeu de Turim. Autora dos livros Contratos Empresariais, Teoria Geral e Aplicação, Os Fundamentos do Antitrust, Contrato de Distribuição, O Direito Comercial Brasileiro, da Mercancia ao Mercado, Teoria Geral dos Contratos Comerciais, Sociedade por Ações, Casos e Comentários, em coautoria com o professor Paulo Messina, O Estado, a Empresa e o Contrato, em coautoria com o professor Eros Roberto Grau, além de vários artigos em revistas especializadas, vencedora de 2023 do Prêmio Comercialista do Ano do Congresso Brasileiro de Direito Comercial, sócia do Forgione Advogados, árbitra, parecerista e advogada, a convidada do Backstage da semana é um dos maiores nomes do direito comercial do Brasil hoje. É uma inspiração para muitos jovens, profissionais do direito ou não, que olham para a primeira mulher professora titular de Direito Comercial da USP e percebem que a trilha percorrida por ela abriu muitos caminhos para quem vem atrás. Seja muito bem-vinda ao Backstage Podcast. Paula Forgione, meu nome é Marcelo Luibeck e esse é meu podcast de entrevistas. Obrigada pelo convite, estou muito honrada de estar aqui e obrigada por essa super apresentação. Gostou? Adorei. É fácil, quando o currículo é grande é mais fácil fazer a apresentação. Aí tá. é só falar o que a pessoa já fez. Eu queria saber dessa inspiração que eu mencionei, que você abriu muitos caminhos para quem vem atrás de você. Eu digo isso porque eu abri minha caixinha de perguntas e isso eu vou falar mais para frente, mas muita gente veio falar como te olham como uma inspiração, principalmente as meninas vieram me comentar muito isso comigo. E eu queria saber se você se coloca nessa posição de ter aberto caminhos para muita gente e se você gosta de estar nesse lugar. Olha, é uma coisa interessante, porque só se começou a falar disso mais recentemente. A gente não pensava, Beck, essa aqui é verdade, a gente ia fazendo. Quando eu digo a gente, é porque é a primeira geração em que você tem um grupo de mulheres. Antigamente era uma ou outra. Na minha geração, você já tem algumas que fizeram esse caminho. E a gente não pensava, a gente ia fazendo. Tá? Mais recentemente, nos últimos anos, coisa de 10 anos para cá, que começou essa ideia de, poxa, mas não tem mulher. Nós não nos tocávamos nem que não tinha professora na faculdade. E se você for ver, isso a professora Nina Ranieri estuda muito hoje, são poucas as professoras e nós não conseguimos saber porque nós temos poucas professoras. As mulheres não prestam os concursos na faculdade, porque você tem pouca mulher na USP e mais mulher em outras faculdades, o que está acontecendo? Mas ninguém nem reparava, a gente não reparava, ia tocando a vida. Houve um movimento. E aí hoje se fala disso, hoje nós olhamos a nossa trajetória e falamos, puxa, é verdade, não tinha homem. Quantas vezes eu entrei numa reunião na minha vida e eu era a única mulher? Assim, a regra era ser a única mulher. Hoje o cenário mudou completamente, mas a gente não pensava muito. E de alunas na faculdade, quando você era aluna na faculdade, isso também era uma realidade ou era só mais nos professores? Assim? Eu praticamente não tive professoras, tive poucas, tá? A classe já era 50-50. Tá. E a minha classe é uma classe de mulheres muito fortes. A gente mandava, os meninos obedeciam. E assim, um pouco até hoje, uma classe muito unida até hoje. Ontem ainda estava num jantar da confraria com várias colegas de turma, etc. E são mulheres muito fortes, era um grupo muito forte. Para você ter ideia, eu sou a mais boazinha de todas elas. Imagina as outras, as minhas colegas de turma. Muitas advogadas bem-sucedidas e, de novo, nós mantivemos esse networking, esse relacionamento que é fundamental na vida e na carreira, isso a gente vai falar daqui a pouco. É essa rede que você forma e que você leva para a vida inteira. Esse é o seu maior patrimônio e realmente as mulheres criam esses grupos e vão pela vida. Legal. Paula, se hoje tivesse sentada ali a Paulinha Forgione, lá de trás, criancinha de 15, 14, 13, 10 anos, e ela ouvisse essa introdução que eu fiz para você, e visse tudo que você conquistou na sua vida profissionalmente aqui primeiro, o que a Paulinha Forgione pensaria? Era algo programado ou as coisas foram acontecendo? O que ela veria hoje? Qual seria a reação dela vendo isso? As coisas foram totalmente acontecendo. Tá? No segundo ano da faculdade, por algum motivo que eu não sei identificar até hoje, eu resolvi que eu ia ser titular de comercial. Ponto. Falei, eu vou ser titular dessa matéria e vou dar aula de SA.
E a primeira vez que eu entrei na faculdade para dar aula, que eu entrei numa sala de aula, foi para dar aula de SA. Então, é um negócio... Realmente eu queria e eu decidi no segundo ano. Mas as coisas foram acontecendo. A carreira universitária tem muito disso, tem muito esforço e tem muito dos caminhos que se... Sabe aquelas escadas do Harry Potter? Os caminhos que se abrem e você tem que se jogar. Você tem que ir, você não pode se segurar, você tem que ir fazendo, você tem que fazer a sua rede de relacionamentos, você tem que fazer publicação, você tem que estar lá. E você não pode se autossegurar. Como eu nunca me segurei, as coisas foram acontecendo. Mas o que eu insisto principalmente com as meninas, né? Se você ficar trancada em casa, não adianta você reclamar que as coisas não vão acontecer na sua vida, porque não vão. Ninguém vai bater na sua porta. E eu vejo isso muito como uma reclamação. Não só de mulheres, mas também de pessoas, de homens super inteligentes e tal. Só que eles não se abrem para o mundo. E aí as coisas não acontecem, porque ninguém vai bater na sua porta e falar: nossa, como você é inteligente, que legal, sai daí, vem cá. Não vai acontecer isso. Ninguém lembra de quem não é visto. Se você não se expuser à realidade do mundo, as coisas não vão acontecer para você. Então você precisa, às vezes, vencer complexos de inferioridade, medos, inseguranças da juventude. Tem que meter a cara e ir. O não você já tem, como dizia o meu pai. E você tinha essas inseguranças quando você era jovem, assim? Eu tenho, até eu comentei, você falou do prêmio aí do Congresso, eu comentei de uma maneira no improviso, e é verdade, eu notei que as pessoas repararam muito nisso. Eu fui criada com uma autoestima muito... Meus pais nos convenceram que nós éramos o máximo, eu, os meus irmãos, etc. Isso é fundamental. Você ter autoestima é uma coisa que, se você não tem, você tem que correr atrás, você precisa cuidar de você, cuidar da sua autoestima, porque é isso que vai fazer você ter coragem de ir adiante e não cair. Todo mundo está uma invertida na vida. Se você se deixar bater demais, você não pode, você tem que ir, você tem que se lançar, você tem que se jogar. Algumas coisas vão dar certo, outras coisas não vão dar certo. É isso. E, assim, são as escadas do Harry Potter, e você ir aproveitando para ir pro caminho que vai se abrindo. Aí você vai, não gosta, volta, enfim, as coisas vão acontecendo. E por que o direito? Quando você tinha lá seus 16, 17 anos, por que você tomou essa decisão naquela época? E se na época, quando você entrou na faculdade, você já sentia que era isso mesmo, que você curtia isso, era isso que você queria fazer pro resto da sua vida, assim? Então, não tem um advogado na minha família, nada. Meus 2 irmãos são engenheiros, meu pai era administrador, minha mãe era professora de artes, etc. Eu fui num jantar na casa do meu tio e eu escrevia bem no colégio, falei: vou ser jornalista. Aí um senhor que estava lá falou: não, mas não faz isso, porque para ser jornalista você não precisa ter um diploma específico, faz direito. Eu falei: tá bom. Aí eu comecei a pensar no direito por conta disso. Eu queria muito a São Francisco, eu me esforcei muito no vestibular, e aí entrei e fui. Nos seus primeiros anos, assim, você se identificava bastante com o lugar, com as matérias, ou aquilo foi te conquistando aos poucos, assim? Como que foi o seu começo de faculdade? Você sempre tem alguns professores bons. Vocês conhecem São Francisco, né? Entre mortos e feridos salvam-se todos, mas você tem professores bons e professores ruins, como em toda a faculdade. No caso de escolas públicas, é pior e melhor. Tem ônus e bônus, porque você vai ter os professores, todo mundo concursado. Então, ninguém pode colocar você para fora. Como recentemente um movimento aí para colocar uma professora para fora. Que é isso? Uma professora concursada da casa? Onde é que nós estamos? Né? Porque você não concorda com as opiniões políticas dela. Não, você tem que calar a boca. Isso é muito chato. Enfim, nós temos liberdade acadêmica, mas também quem é ruim fica lá. Então, ninguém consegue tirar, né? Então, você tem esse mix. A gente nota isso muito nas classes, dependendo do corpo de professores que você teve, você gosta mais, você gosta menos. E aí você vai tendo as matérias com as quais você vai se identificando. Tem umas matérias muito chatas e tem umas matérias muito legais. E aí você vai indo, né? E a aluna, Paula Forgione, era como, assim? Super boa aluna. É? Super boa aluna. Era muito boa aluna, a minha classe era muito boa. Eu gostava de estudar as matérias que eu gostava. Eu sempre gostei mais de direito privado do que de direito público, por uma questão de liberdades. É mesmo? Por Era quê? uma coisa que me pegava. O direito público
no direito privado, vale o que você decide que vale para você. Dentro do que o direito te deixa como espaço de autonomia de vontade, né? Porque o Estado tem um papel fundamental nisso, mas dentro da autonomia da vontade, você vai escolher o que você quer e você vai responder por isso. Por isso os contratos são tão importantes. É você decidindo o que você quer e aí você faz a tua trajetória. Isso sempre me atraiu muito mais do que uma ordem jurídica imposta para a ordem social, que é indispensável. Mas eu sempre achei o direito privado muito mais interessante por conta disso. E você também gostava das festas, da peruada? Você era dessa turma Minha também? turma era da pá virada, É? eu deveria dizer. Sim, Se sim, fantasiava? sim, sim. Tem foto nossa na peruada, mas as coisas eram muito mais simples. Os eventos não eram essas mega produções, as festas não eram assim. Mas fechava as ruas na peruada também? Fechava, ali no centro fechava, mas a gente começava e terminava na São Francisco. Uhum. Era uma coisa que, Grito do Peru, imagina, a gente dava aula, eu já dava aula no dia do Grito do Peru. Então, toda essa coisa desse movimento micareta, tal, não era bem assim, era super legal, mas era uma coisa só nossa. Uhum. Então, não tinha gente de fora, não tinha nada, não era um evento. Tem foto sua fantasiada, alguma coisa? Assim? Tem, às vezes aparece. Os alunos pegam? Não, mas são fotos. Eu lembro que no quinto ano a gente organizou um bloquinho, no primeiro ano a gente organizou um bloco também e tal. Enfim, como eu dizia, eram minhas amigas, são minhas amigas até hoje, meus amigos até hoje. Pra quem não sabe, porque isso aqui não é um podcast de direito, né? Tem muita gente que não conhece a peruada, não conhece o Grito do Peru. Peruada é uma festa etílico-política, como que eles chamam? Ah, mas agora vocês tomam coisa muito chique. No meu tempo era Jamel, a caninha do bacharel. O que é isso? Então, viu? Vocês nem sabem. Não sei Era o que é de isso, graça, a gente não pagava. E tinha lá um caldo que era feito com jamel, que dava de graça. Jamel é? Era uma pinga, não sei se Uhum. ainda existe. É. E aí colocava um suquinho colorido e a gente tomava aquilo. Hoje eu morreria. Eu É. ia pro hospital. Hoje a tomava gente tem isso, é o corote, né? É que ele só mudou de nome de Nossa, produção. mas era muito ruim, era muito vagabundo. É bem ruim. E a gente tomava aquilo, imagina. Era o que então. tinha. É uma Era o que festa tinha. pra beber e se fantasiar, basicamente. Exatamente. Da Sanfran, da Faculdade de Direito da USP. E o Grito do Peru é um dia Na quarta anterior, não é isso? isso. Vocês que inventaram esse negócio de Grito do Peru, não tinha Não nada tinha disso. isso? Não, tinha nada Então, disso. que aí... Hoje não tem mais aula no Grito do Peru, né? Não Os professores estão tem. dando aula, Os alunos entra e revoltaram, invade. Na sua né? época tinha aula de verdade, assim? Na minha época não tinha nem o grito. Ah, não existia isso. Eu comecei eu dava aula quando começou esse negócio do Grito do Peru e eu insistia para dar aula. Eu via a cara de todo mundo, tipo, ai, como eu sou infeliz porque eu tô aqui insistia mesmo? dentro. Eu insistia, mas aí era muita cara de sofrimento. Eles ficavam. Aí eu comecei a liberar, enfim, aí hoje em dia institucionalizou, a gente não tem aula. Paula, depois de formada, se formou na São Francisco, como que você começou essas decisões para chegar até onde você está hoje? Então, por que direito empresarial e por que a vida acadêmica? Como que sua cabeça foi se formando nesse pós-faculdade, assim? Olha, eu resolvi que eu ia ser professora daquilo, já comecei a me endereçar para isso. Eu fui estagiária do Marcos Caparini, do José Diogo Bastos Neto, que trabalhava junto com o Márcio Tomás Bastos. Nossa. Então, era muito bacana. Aí, depois, eu fui ser estagiária do professor Guerreiro, que é, né, um dos maiores comercialistas brasileiros de todos os tempos. Eu era estagiária, aprendi demais com ele, e ele tinha vida acadêmica, então, para mim, era meio que natural eu seguir essa estrada. Depois, eu fui para a Itália estudar, voltei, fiquei mais de 10 anos no Lila UC. Eu trabalhei lá. Você trabalhou lá? Olha que coisa. Com quem você trabalhou? Depois você vai cortar tudo Não, isso. vou deixar. Com o Terê, com a Juliana Kruger. Com a Ju, já é com- outra geração, né? Com o Guilherme Zílio e com o Henrique. Nossa, eles vão fazer 30 anos agora de aniversário, uma coisa assim, É? não é? O tempo passou Dividiu muito. agora o escritório, mas olha que coisa, a gente tem Super uma escritório. ancestralidade em comum. Eu tava lá quando fundou o Lila UC, né? Eu sou do primeiro grupo, quando aquilo foi fundado mesmo. Aí eu fiquei 10 anos lá, quando saiu do Chuchudowski. Lila UC, que fundou, fiquei 10 anos lá, depois eu fui ser Como sócia advogada. do Eros. Como advogada. Aí nasceu o Ricardo, um dos meus bebês, que tá aqui.
E aí eu fui ser sócia do Eros. Uhum. E aí eu fiquei com o Eros até ele ir pro Supremo, enfim, detestei ele pro Supremo, Ah, é? odiei. Conta um pouco disso, então. Como que era? Era você e ele no Éramos escritório? eu e ele, antes, num primeiro momento o Tunico também tava, depois ele saiu, éramos eu, o professor Eros, quer dizer, o professor Eros e era genial, ele é uma pessoa muito generosa, né? Então aí eu comecei a fazer, com o professor Guerreiro já trabalhava na pesquisa, mas era muito menina, com o professor Eros eu já era professora da GV, eu fui mais de 10 anos professora da GV, quando tinha administração pública era gratuito. Os alunos que... Nossa, eu lembro dos alunos que eu tive até hoje. Eu comecei com 27 anos a dar Mas você aula dava aula de administração pública? de administração pública. Eu dava direito econômico. Uhum. Enfim, fiquei 10 anos lá. Os melhores alunos que eu tive, eu já era professora da GV. Então, eu assinava os pareceres com o professor Eros. E aí, a gente tinha uma vida profissional muito... intensa, o Eros era advogado também, muito satisfatória, era muito legal, e aí ele foi pro Supremo e eu fiquei inconformada. E aí teve que parar. Eu parei a sociedade com ele, aí eu segui sozinha e tô sozinha até hoje. Ah, Quer foi dizer, aí que você criou seu escritório, é isso? isso, eu fui, tinha, né, com o Antônio Carlos e tal, depois quando o professor Eros saiu, a Maíra já estava comigo, tá comigo até hoje, né, a Maíra Rocha, nós estamos juntas todo esse tempo, hoje em dia tem a Alessandra, aí tem todo o resto, mais moleque, né? Tem o Lucas, A nova Luísa, configuração. já tem mais gente. Mas o Eros foi e por mim ele não teria ido, não. É, foi ruim pra você? Mas no escritório dele, vocês faziam o que exatamente? Era advocacia mesmo? Parecer e algumas ações muito interessantes. A gente tinha clientes, sei lá, Específicas, Rede assim. Globo era cliente, a gente fazia parte de antitruste que eu fazia com o professor Eros também, de ações judiciais, era muito legal, muito legal. E nessa época, você já estava pensando em professora da Sanfran? Como que foi isso pra você, assim? Como que foi essa Quando abriu passagem? vaga no departamento, eu fiz o concurso e entrei. Aí eu fiquei muito na GV e na São Francisco, só que começou a pesar demais. Aí o Eros praticamente me obrigou a deixar Getúlio Vargas, porque eu ia morrer com escritório. São Francisco, graduação pós, GV, graduação pós. Depois abriu a escola de Direito na GV. Aí eu não estava dando conta, eu tive que sair Você da participou GV. dessa abertura da Escola de Direito? Participei, tô até lá no livrinho, foi muito é? legal. Foi um projeto muito legal. Do Erisvaldo, do professor Erisvaldo, do professor Angarita também. Foi espetacular. Quanto tempo faz isso? Uns 20 anos? 15 Por anos? aí. É. As crianças eram bem pequenas. Hoje o direito na GV é muito bem É conceituado, muito né? legal, é um curso muito bacana. Quando eu prestei GV também. E eu tenho muitos amigos que fizeram lá e gostaram bastante. Ah, é um curso muito bacana. É que é muito diferente do sentimento da Sanfran, porque é muito menor, né? É outra coisa, a universidade. É outra proposta. Eu acho que hoje você tem vários cursos de direito e são propostas diferentes, né? A nossa proposta que nós não podemos perder é a criação de um profissional com uma base sólida e geral. Eu sou contra a especialização excessiva dos jovens, eu luto muito politicamente pela nossa grade, eu estou muito infeliz com a atual grade da São Francisco, muito infeliz, foi um movimento político, na minha opinião, errado, já falei isso para os alunos, eu luto muito para mudar. Minha teoria é a seguinte, o que são 5 anos na vida de um profissional, 60 anos, nada. Então, você tem que ter aquele núcleo duro de teoria geral, e em cima daquilo você vai agregando a sua vida inteira. Advogado aprende a vida inteira, juiz aprende, as carreiras jurídicas, né? Você aprende a vida inteira. Então, nós temos que ter um núcleo forte de teoria geral. Não adianta, não, vou me especializar em direito aeronáutico. Não vai. Não vai. Você não tem que se especializar em direito aeronáutico na faculdade. Você tem que ter a teoria geral. Por isso que sou contra tanto optativa, etc. Mas isso é uma outra história mais técnica. Não, podemos entrar um pouquinho nisso, então. O que te incomoda muito na grade atual? Assim? Qual que é a filosofia que te incomoda que tem hoje? Você tirou... não são mais matérias obrigatórias, matérias que são fundamentais para a formação de um aluno. Então, direito administrativo, você tem um semestre. Processo para no meio. Direito penal, você não tem a parte especial como obrigatória. Isso vai começar a dar problema nos concursos, obviamente. Civil e comercial, nós fizemos muito esforço para manter uma grade de obrigatórias mínima para formar um profissional. Mas, mesmo assim, civil está sem sucessões na grade. Não pode, né? Na grade obrigatória. Não tem que ser... Desculpa, processo de execução não tem que ser optativa. Você tem que saber fazer.
Ainda que você não goste, vai ter que aprender. Porque essa é a ideia da formação geral. Na sua época era assim? Não, na época era outro esquema. Era diferente. Era Não tinha totalmente optativa, né? a gente escolhia a área no 5º ano. Uhum. Mas era uma coisa muito mais, era o 5º ano só. Hoje você começa a escolher as optativas logo no começo. O problema não são as optativas, o problema é a falta de obrigatórias. Tá? A optativa faz o que quiser, mas é um jogo muito complicado e para você voltar, tem obviamente, tendências políticas muito fortes, né, que sustentam esse tipo de grade, e eu realmente sou contrária. E você gosta de ser professora? Você gosta de sala de aula? Você gosta dos Adoro, alunos? meu negócio é graduação. Eu adoro a graduação. Por quê? O que é legal na graduação? Primeiro, os alunos são muito inteligentes. E eu acho que com as cotas aumentou ainda mais o nível dos alunos. É mesmo? Ao contrário do que se poderia prever, aumentou. Então, é muito legal. Você faz uma pergunta em sala de aula que tem de mão levantada. Por exemplo, recentemente eu conheci uma moça que trabalha em Londres, etc. E nós fizemos Estou falando porque é o meu último exemplo, acabou de Claro. acontecer. Ela fez uma direta de Londres, hoje em dia a gente tem tecnologia para isso, né? E ela deu uma palestrinha para os alunos, tal, sobre ESG rating, como é que isso funciona, blá, blá, blá. Você precisa ver as perguntas depois, sabe? É um negócio que você vira e fala que legal. São alunos muito Dá inteligentes. orgulho, assim? Dá orgulho porque é uma molecada muito boa e o que você joga é aproveitado, sabe? Você tá lá dando sangue, mas o retorno é muito grande. É muito legal. E você vai vendo as sinapses sendo formadas, Sim. né? E é um pessoal interessado. Fora que é gente muito da melhor qualidade, né? É muito agradável o convívio com o aluno. Você dá aula em que anos? Agora eu tô... Bom, professor titular é bom porque a gente escolhe o que a gente quer Você fazer. escolhe tudo? Putz, é uma maravilha. Assim, Mas já teve um olha, tempo que não. já teve um tempo que não, mas eu dava um jeito de pegar o que eu queria. Tá. Então eu dava um jeito. Eu sempre dei as matérias que eu queria. Um semestre ou outro que eu lembro que saía um pouco do esquema, mas eu sempre dava as aulas que eu queria. Então sempre foi legal. E aí a gente escolhe. Eu gosto muito desde a teoria geral até contrato societário, toda essa parte. Então, você, primeiro ano, isso nunca pega, né? Segundo Primeiro a gente não tá na grade, o segundo eu pego. É? Eu pego, eu volto. Da teoria geral de comercial, uma delícia. Societário pra molecada. Então, você deu aula para muitos amigos meus, infelizmente para mim você não deu. Era tudo durante a pandemia. Você ficava perguntando para eles ligarem a câmera e tal. Talvez, na época, eu confesso para você que eu gostava de não ter aula com você, porque eu não precisava abrir minha câmera e me expor a minha ignorância para o público. Mas peraí, justiça seja feita, que eu só Diga. fazia isso com o aluno que eu conhecia. Tá. Porque eu sabia que tinha aluno em apuro na pandemia. E aí você não fazia isso? Não fazia, a gente não forçava. Tá. Na pós-graduação era outra história. Mas na graduação a gente não forçava. O que eu fazia para ter interlocutor? Eu pegava os moleques. É difícil, né? Com a câmera. Muito chato. Com os moleques que eu conhecia, aí eu falava, pode abrir. Aí eles estavam lá todos bonitinhos, 7h20 da manhã, todo mundo de cara lavada, dente escovado e tal, para assistir a aula. Isso tinha a ver com os amigos do seu filho ou nada a ver? Total. Porque aí eu conhecia de antes, né? Porque foram classes que eu não conheci pessoalmente. Fui conhecer depois. Então, eu pegava os que eu sabia que estavam lá, que eu conhecia. Ô, Paula, nessa sua trajetória, assim, como que é para uma pessoa que tá na vida acadêmica, iniciando na vida acadêmica e quer se transformar numa professora, porque isso eu digo porque chegou pergunta assim, tá? Como que a pessoa pode esperar da vida acadêmica para se tornar uma professora, principalmente na USP? Como são os concursos e quais são as maiores barreiras que se enfrenta nesse meio, assim? O que você daria de dica para essa galera galera que nem eu, que acabou de se formar e que busca isso como uma ambição profissional? O que fazer nesse momento, assim? Bom, você tem que cuidar. Primeira coisa, comece o Lattes. Pelo amor de Deus, não fica sem fazer Lattes, porque é um inferno. Acho que o melhor conselho que eu posso dar para alguém que vai fazer vida acadêmica é abre o seu Lattes. E ao final de todos os dias, pergunte o que você fez que pode ir pro Lattes. Porque daqui a 10 anos você vai me agradecer. Tá? A primeira coisa. A segunda é, pelo amor de Deus, prestem os concursos, especialmente para as mulheres. A gente não sabe porque tem pouca mulher inscrita. Tá? Enfim, tem várias teorias sobre Ainda hoje isso. é assim? Mulher não se inscreve. Então,
Tem que fazer os concursos e tem que passar nos concursos. Só que passar em concurso não é uma obra que cai do céu. Você tem toda uma preparação para isso, você tem que estudar muito, ter a publicação, etc. Você tem que se preparando. Muitas vezes você vai começar em faculdades não tão renomadas, e aí você tem que ficar de olho nos concursos que vão abrir. O que eu acho muito importante também é a teia de relacionamentos. Aquela coisa do professor gênio que fica trancado dentro de casa, que trata todo mundo mal, que late para aluno, não dá mais. Essa coisa de Ainda professor, tem. professor que não gosta de aluno. Filho, se você não gosta de aluno, você não vai dar aula. E fica lá, aquela empáfia, aquela coisa. Isso eu acho que não tem lugar no mundo para isso. Acho muito. Uma coisa é ser tímido, a gente tem que respeitar. Outra coisa é esse professor que despreza aluno. Isso não existe mais. A Sanfra é uma faculdade muito política. Tem muitos professores envolvidos com a política do Brasil, tem muitos presidentes que estudaram lá. E atualmente a gente tem professores no STF e tem muitas manifestações que saem de lá, tanto para um lado quanto para o outro. A gente teve o caso da Janaína Pascoal, que fez aquele discurso na época do impeachment. Teve agora o caso da leitura da Carta dos Brasileiros e Brasileiras, da Democracia e tal. Você como professora, como que isso influencia na sala de aula e como você se sente nesse lugar de professor de uma instituição que tem muitos olhares e um olhar nesse lugar político que é muito sensível? Bom, acho que a gente tem que tomar muito cuidado. Eu nunca gostei, desde a época da faculdade, em professor que transforma a sala de aula em palanque. Nós estamos lá para dar aula, tá? Enfim, eu dou aula de comercial, eu quero dar aula de comercial. Existem pontos na matéria, não existe técnica apolítica. Não existe isso. Então, você sempre tem as suas opiniões, etc. Acho que a honestidade com os alunos é fundamental. E alguns temas são politicamente sensíveis. Eu estava dando voto, né, limitação de número de votos. Agora que colocaram voto plural na lei. Que é coisa mais técnica do que voto plural? Não. É uma brigaiada por conta de todo o esquema, o esquema jurídico, né, da Eletrobras, etc. É um tema super candente. Vamos colocar lá, tá aqui o estatuto, você pode ter sua opinião, mas eu quero que você conheça a lei antes de sair falando, porque o pessoal fala, né? Do dia de manhã, porque é uma grande ilegalidade. Falei, minha senhora, você pode não concordar com o negócio. Agora, vamos lá, você conhece a lei? Você sabe o que foi feito? Falar que foi desrespeitada a lei, você precisa conhecer a lei. E isso acho que nós temos que exigir dos nossos alunos. Técnica. Você tem que saber lei, etc., para você poder falar politicamente com propriedade. Tá? A coisa do, é assim porque eu acho que é assim, o achismo, o oba-oba, isso eu acredito que nós tenhamos que combater. Essas opiniões superficiais para jogar para a torcida, isso realmente nunca gostei, não gosto e tento não fazer em sala de aula. Agora, os alunos são muito respeitosos. Eu nunca tive problema em sala de aula com aluno. Eles são muito respeitosos, a gente está lá para discutir aquilo, às vezes colocam suas opiniões, está tudo certo, muito respeito dentro da sala de aula. Fora da sala de aula, é uma gritaria infernal. Algumas coisas eu acho que os professores têm que tomar cuidado de novo, porque populismo, ninguém quer ficar mal. Às vezes você precisa ter uma postura mais firme. Aluno esmurrando porta de congregação, para mim é uma coisa inadmissível. Tá? É inadmissível. Você peça licença, você entre, vai ser dada a palavra, provavelmente, tá? Tá tudo certo. Agora, aluno esmurrando porta de congregação para coagir professor, não. Tá? Eu acho que isso não tem que ser admitido numa instituição que se diz democrática. Faz parte do jogo democrático? Intimidação física de professor não faz. Mas isso nunca, jamais acontece dentro de uma sala de aula. Quanto às disputas políticas dentro da faculdade, sempre houve uma ideia de que a faculdade está acima, o interesse da faculdade, todos nos unimos pela faculdade. Isso é muito bacana. E esse jogo plural na faculdade sempre deu boa coisa, né? Essas disputas, etc., são extremamente interessantes, extremamente interessantes. Te incomodou o que aconteceu recentemente dos alunos buscarem tirar a professora Janaína do cargo? Muito. Me incomodou muito. Mas eu me senti pessoalmente incomodada. Foi uma coisa, até eu me perguntei por que me abateu tanto. Eu me senti abatida com isso. Independentemente de concordar ou não com as ideias da Janaína. O professor Floriano, que agora está no TSE, né? Ele escreveu um texto que eu me identifiquei demais com aquilo.
Assim, olha, pouco me importa se eu concordo ou não com a professora Janaína. É uma professora concursada, é uma professora, até onde sabemos, séria, que entra em sala de aula da matéria dela, cumpre o seu papel, não há nada contra isso, contra ela nesse aspecto, nenhuma falta. Agora, porque eu não concordo com o que ela fala, eu vou caçar a palavra, com o que ela fala fora da faculdade, né? Eu vou caçar a palavra dela. Ah, não, eu não posso nem deixar você falar. Isso é um absurdo. E aí, aqueles adjetivos todos, né, que são fáceis para acusar a pessoa. Como assim? Ela está expressando opinião, ela pode ter a opinião que ela quiser. Como assim você vai impedir uma funcionária pública, uma professora concursada de falar? Isso é contra a liberdade de cátedra. E a faculdade tem que lutar com unhas e dentes para manter as nossas liberdades. E eu me senti pela primeira vez, eu estou lá desde os 17 anos, pela primeira vez eu fiquei com receio de ser tolhida de ver professores tolhidos nas suas liberdades. Mas a reação também foi ótima por parte dos próprios alunos, tá? Era um grupo, pelo que eu soube, depois não fico me metendo em política de aluno, mas um grupo muito isolado. Os professores, independentemente dos endereços políticos, todos foram muito, me parece, tiveram uma postura muito adequada e a história passou. Identificada com... foi um determinado grupo, todo mundo tem sua pauta, todo mundo quer sua agenda também, todo mundo quer o seu lugar de protagonismo, mas a gente precisa tomar cuidado com essas licenças poéticas. Todo mundo quer o seu lugar de protagonismo, quando você mexe nas liberdades acadêmicas. Aí é o início do fim. É muito interessante você falar isso, porque a gente às vezes imagina que pessoas que são opostas politicamente na sociedade, dentro da faculdade, também poderiam ter essas disputas muito fortes. É interessante perceber que os professores se unem em prol de uma faculdade, em prol da... Veja bem, também não é esse mar de rosas, tá? Mas eu diria que No sim. geral, assim. Eu acho que sim. Você estava falando dos professores e da relação que vocês têm em prol da faculdade como um todo. Agora uma dúvida mais... curiosidade, assim. Tem um grupo do WhatsApp dos professores que tem lá o Alexandre de Moraes, o Lewandowski, Floriano, vocês perguntam... Deve ter, mas eu não faço parte. Não faz parte? Não, Você não tem umas informações privilegiadas? Tipo, Bolsonaro vai ser inelegível, não vai? Essas coisas não aparecem assim? Não. O que a gente tem é no comercial, mas para tratar de assuntos mais prosaicos, não tem, não. Não tem essas fofoquinhas? Tem. Deve ter, mas eu não faço parte. Quem que você é mais próxima lá dos professores? Qual que é a sua turma lá? Eu acho que muitos do meu departamento e vários dos outros departamentos também. Bastante. Depende da época, depende do trabalho que você está fazendo. Indo para esse lado de você como mulher e como representação das mulheres no direito e como uma pioneira nisso, eu vou trazer um pouco das perguntas que me chegaram na minha caixa de mensagens que eu abri ontem para fazerem perguntas. E aí, tem 3 perguntas parecidas que eu vou fazer meio iguais, tá? A Natália Forgione pergunta, a Catarina Sula e a Malu Bruschi perguntam, tá? Quais dificuldades enfrentadas até chegar na posição atual e como o machismo influenciou nisso? Sente que sofre machismo até hoje ou pela posição que está, isso não é mais uma questão tão relevante? Olha, essa é uma pergunta muito difícil. Tem coisas que você só vê quando você enxerga, tá? Então, talvez olhando para trás, sim, talvez as coisas tivessem sido às vezes mais fáceis se eu fosse homem. O fato de ser mulher me impediu? Não me impediu, tá? E eu tenho que tomar muito cuidado para não ser injusta com colegas que estão no mesmo patamar. Então, eu sofri mais do que um outro professor que é homem para chegar na mesma posição? Eu acho que essa pergunta é muito tricky, porque nós somos privilegiados. Então, nós estamos falando de mulher branca, que teve uma educação impecável, agora, então talvez a pergunta não seja tanto essa num país tão socialmente desigual e racialmente desigual. Então, às vezes eu tenho um certo receio que esse movimento esconda o real problema nosso.
Tá? As reais desigualdades. Então, eu poderia responder da seguinte maneira: olha, eu sou uma mulher branca que teve educação, que teve proteína na infância, que teve, eu estava falando dos meus pais, todo cuidado por parte dos meus pais, que venho de uma família estruturada, isso me deu uma base que me lançou. Agora, eu acho que quando depois que abriram os meus olhos para ver algumas coisas que realmente existem e que você não se dava conta, tá? Talvez depois de um certo nível você incomode até mais, Tá. porque você é mulher. Tem as dificuldades que as moças enfrentam e enfrentam até hoje, e depois tem as dificuldades que a gente enfrenta. Tá. Sim, eu acho que talvez homens hoje tenham menos dificuldades em enfrentar algumas situações e alguns problemas. Aí tem a parte irritante, né? Você não pode virar a mesa que você aqueles Louca, maluca. louca, maluca, muito geniosa, nossa, muito geniosa, personalidade muito forte. Isso irrita. Agora, na minha idade, você já dá de direita, você já dá de esquerda, né? E se defende. Mas acontece ainda hoje, assim. A gente percebe. Só que as pessoas são educadas, né? A coisa é muito mais velada do que ninguém vai te respeitar em público. E ai, de quem desrespeitar. Às vezes tem um sem noção, mas sem noção você enquadra e toca a vida. E tem um muito sem querer, que aí eu acredito que sutilmente seja a sua função como amiga ou colega colocar a pessoa nos eixos. Não toque. Aí você tem que trabalhar. E normalmente as coisas vão se resolvendo. Tá. Mas sim, tem diferença. A Lígia Helena perguntou também sobre como que foi conciliar a sua vida acadêmica e profissional com a maternidade, se isso se foi alguma questão para você, ou se foi tranquilo, como que foi isso na época que você teve filho, até hoje, né? Como que funciona isso pra você? Bom, obviamente meus filhos estão sendo a minha vida, a luz da minha praia, a razão da minha existência. Pobre dos meus filhos, eles têm que me administrar. Porque realmente, eles estão sendo a minha vida, ponto, acabou. Eu, por mim, ficava atrás deles, sabia o que eles estão fazendo o tempo inteiro. Enfim, por mim, nunca ninguém saía de perto, etc. Isso é um problema que eu vou ter que administrar, porque meus filhos têm que, né, óbvio, são rapazes normais, Tem que eles viver. têm que viver. Mas a gente ia fazendo. É óbvio que fica tudo muito mais em cima da mulher. E é pesado, é pesado. Mas eu sempre tive pessoas que me ajudaram muito. Assim, eu sempre tive uma equipe muito sólida comigo, A rede de apoio, assim. uma rede de apoio muito, né, profissional mesmo, que me ajudou bastante. E isso me deu condições de criar os meus filhos. Agora, uma coisa que talvez eu não tenha e que a maioria das mulheres eu sinto que tem é culpa. Tá. Que culpa? Sabe, que culpa? Você está trabalhando, criando os filhos, mulher se prejudica muito por conta dessa culpa, sempre se cobrando e tal. Você faz o seu melhor e é o que tinha para hoje, é o que tinha naquela época e vamos em frente, dá tudo certo. Agora, o sentimento de culpa que segura as mães é uma coisa impressionante. Por que homem não tem culpa e mulher tem que ter? Eu Culpa não de me estar conformo. próximo, assim, de estar mais... Desculpa de, estou me dedicando muito à carreira, meus filhos estão abandonados. Não abandona nada. Né? A gente vai do jeito que dá e põe. Alguns momentos são mais difíceis, outros não, mas que tanta culpa. E eu acho que falta um apoio psicológico para as mulheres se livrarem dessa culpa. Eu acho que o principal problema das mulheres é elas se segurarem muitas vezes por conta de culpa, por conta de síndrome do impostor. Não tem que ter culpa, não tem que se achar inferior nada e pronto. Tá. Culpa é talvez a coisa que mais prejudica as mães. E você nunca teve ou você foi trabalhando para não ter? Não fazia parte do meu repertório. Já estava aí no HD. Tava. Não fazia parte do meu repertório. Eu não. Deve fazer, sei lá, em algum subconsciente, mas não era um issue para mim. Eu não tinha pena dos meus filhos pela mãe que eles tinham. Muito pelo contrário. Assim, vamos lá, vamos junto, vamos ver o que vai dar. E a relação com eles hoje é como? Coitados, eles têm que administrar a mãe que Deus lhes deu, né? Eles têm que administrar a mãe, porque se deixar, por mim, nem sai de casa. E eles, brincadeira, né? Eles tocam a vida deles, são adultos já. Esses dias eu vi um post que você fez, quando você recebeu o prêmio lá no Congresso Brasileiro de Direito Comercial,
E você estava com eles na foto e no post que você faz no LinkedIn e no seu Instagram e tal. Eles gostam também de acompanhar a sua carreira e de acompanhar suas conquistas? Eu acho que sim, eles são 2 grandes incentivadores. Eles são 2 grandes feministas, 2 grandes incentivadores. Eles são muito mais tranquilos do que eu, são menos explosivos, são mais maduros em muitos aspectos. Viver com eles, conviver com eles é um grande privilégio. Eu tenho essa consciência que eu sou privilegiada pelos filhos que eu tenho. Que fofo. Não, mas é verdade. Eles são o máximo mesmo. Você conhece, eles são o máximo. Paula, sua profissão, seu trabalho. Você é uma árbitra, parecerista, advogada. O que você faz? O que é o trabalho de uma árbitra? Para quem não é da área, o que é uma arbitragem? E indo também para sua vida acadêmica, a gente pode ir um pouco depois, mas assim, qual que é a área de estudo principal que você atua? Ó, direito empresarial, o que quer dizer isso? Litígio entre empresas. Na grande maioria das vezes é isso, é litígio entre empresas. O que é arbitragem? Você pode, quando você briga, 2 empresas fazem um contrato e uma quer quebrar. Sei lá, uma vai fabricar a caneca aqui, a outra vai fazer a estampa, tem um desentendimento, sei lá, vão brigar. Bom, pode ir para frente de um juiz. Tá? Em São Paulo, nós temos juízes especializados, câmaras reservadas, há uma justiça, nós temos um terço do PIB aqui, né? Você tem uma justiça especializada para esse tipo de disputa. Esse é um jeito. Outro jeito é você ir para arbitragem. Você vai chamar, normalmente, 3 árbitros que são profissionais, ligados a essa área, que entendem disso, para julgar aquele caso. Normalmente, cada parte vai indicar um árbitro e os 2 em conjunto vão indicar um terceiro. E a gente vai julgar. E é muito bacana, é um trabalho muito bacana, porque você vai estudar e decidir quem tem razão. É muito E bom. são casos muito complexos, assim, né? São casos muito... Normalmente, sim. E olha esse negócio de caso, porque às vezes aparecem uns casos que o valor não é tão relevante, considerando, sei lá, você pega um caso de uma grande empresa de economia mista, por exemplo, os casos são enormes, é construção de estrada, é construção de porto, é construção de aeroporto, são coisas muito grandes, são contratos de fornecimento muito grandes, ou disputas de M&A, vendeu a empresa, deu problema depois, assim, de grandes empresas. Mas às vezes você pega casos menores, dão tanto trabalho quanto. É mesmo? Dá tanto trabalho E dá quanto. menos dinheiro, né? O que dá muito trabalho é arbitragem de engenharia. Porque Precisa de perito. é muito difícil. Eu tenho uma agora que a gente que é pública até, tá? Eu adoro essa parte, quando você trabalha com administração pública, vai para a internet, né? Ótimo, melhor desinfetante à luz do sol, deixa tudo ficar público. Mas, assim, mais de 3.500 quesitos técnicos. Pra você olhar um por um, fogo. Você tem que entender? Você tem que, não tem outro jeito. Óbvio, você não é engenheira, mas você tem que saber o que você está fazendo. É você que vai julgar, não é um engenheiro. Então, são casos complexos. E cada caso é um caso, o que você estuda dá muito trabalho, mas é bacana. E você, uma árbitra, ela não é concursada igual um juiz. Como que funciona de ser uma justiça privada e em que momentos é possível que uma empresa não gostou da sua decisão e é uma decisão privada, como que ela pode levar isso para o juiz e para a corte? Existe essa possibilidade e quando que ela pode acontecer? Olha, vamos lá. Todo mundo quer fazer a seguinte pergunta. Se a empresa que te indica, óbvio que você não vai ser neutra, porque a empresa te indicou. Isso não é verdade. Existem árbitros e árbitros, tá? Eu te falo como quem trabalha nisso há muito tempo, não tanto quanto o professor Carmona, por exemplo, que já está nisso, Adriana Bragueta, Eleonora, que já estão nisso desde lá de trás, mas já faz alguns anos que eu trabalho com isso. A melhor estratégia, eu acho que eu sou uma das árbitras mais indicadas, e todos esses nomes que eu falei. Me parece que a melhor estratégia é você ser neutra. Então, você e o Ricardo estão disputando. O Ricardo indicou a Paula. Bom, deixa ela aí, porque eu sei que pelo menos ela vai ser neutra. E o próprio Ricardo vai saber, olha, ela vai ser neutra. E isso dá uma dinâmica, se eu tiver que perder, eu perco, se eu tiver que ganhar, eu ganho. Às vezes a gente pode errar também. Então, não é... Óbvio que às vezes vai ter um árbitro mais enviesado, isso pode existir? Pode. Sabe onde você neutraliza isso? Na indicação do presidente. Se você tem um árbitro honesto, ele vai tentar emplacar um presidente neutro. E aí, aquele árbitro que é um pouco tendencioso vai ficar isolado. O presidente entre os 3 árbitros é o principal ali. É o que, enfim, não é o principal, mas é o que toca a arbitragem.
Tá? Então, essa é a dinâmica. Uma vez os meus alunos fizeram uma pesquisa no fórum e os juízes, há muitos anos, hoje eles compreendem a lógica da arbitragem. Falam, mas é óbvio que vai ser parcial. Não, não é. Não é isso que a gente vê no dia a dia da grande arbitragem. Tá? Isso aqui, nos Estados Unidos, na Europa, enfim, é assim que a coisa funciona. A nossa lei de arbitragem, feita por 3 grandes nomes, né? A professora Selma, o Pedro Batista Martins do Rio e o professor Carmona, restringe muito as possibilidades de você anular uma sentença arbitral. É um tiro na agulha, ponto, acabou. O árbitro julgou errado, paciência, você não quis arbitragem, então agora você aguenta. Qual a vantagem disso para a empresa? Você pode falar assim, mas meu Deus, então uma decisão errada... vai ter que engolir. Pelo menos é pouco maledetto ma subito, como dizem os italianos velhos, né? Você vai resolver aquele problema. Para uma empresa, às vezes você está no julgamento, você percebe claramente que os dois lados só querem que você dê uma decisão. Você, minha senhora, julga aí. Julga do jeito que a senhora achar, mas julga. Nós precisamos tirar esse problema da frente para tocar a vida. Tá? E é assim. Acontece que há casos bilionários que a parte perde fica bastante brava. Aí vai para o judiciário e você vai ter que ir atrás dos casos de nulidade. Um desses casos é se houver problema com o árbitro. Então todo mundo vai levantar a vida do árbitro para tentar. É um inferno, isso é um inferno. Hoje em dia. Caça sua vida pessoal. Caça sua vida pessoal inteira. É muito chato. É muito chato. Mas enfim. Mas dá alguma coisa? Normalmente não. Às vezes sim. Às vezes não. Tem uma pesquisa sendo feita, a grande maioria das decisões arbitrais é confirmada pelo judiciário. Agora, o que vai parar no jornal é um número muito pequeno de casos, mas que faz muito barulho. Tá? Tem um caso grande agora, que, né, o famoso caso Eldorado, que está no judiciário, que é manchete. E isso chama muito atenção e dá a impressão que tem... E você vê nesses movimentos, todo mundo tem seu interesse, às vezes todo mundo tem sua agenda própria. A discussão está muito aquecida e tem muita coisa para melhorar na arbitragem, como tem muita coisa para melhorar no judiciário também. E na área acadêmica, qual que é a sua principal área de estudo? Assim? O que você mais foca na... Direito empresarial. Mas o que dentro do direito empresarial? Hoje, principalmente contratos, societário, mais nessa linha. PI. Concorrencial. Concorrencial é sempre um clássico na minha vida. Você lembra que... Você sabia, não sei se você sabe disso, mas essa é a segunda entrevista que a gente faz. Você lembra que em 2019, eu fui na sua casa... Lembro. Uma entrevista sobre taxa de conveniência nos ingressos de cinema e de shows. Eu lembro. E aí você me indicou até para falar com o Arthur Barril Nuevo, que da GV. Que era contrário à sua posição. Eu lembro que naquela entrevista... Nossa, o Arthur era muito contrário. Muito contrário. E ele me recebeu lá também na GV. Ele é muito gente boa. Super professor. Eu fui até procurar o texto, hoje era pro Jornal da Faculdade na época, né? Caiu o Jornal da Faculdade, não tem mais o site. Então aquele texto ficou na memória de Não tem mais o site do jornal? Caiu, não sei se eu tenho... Existe o jornal ainda, mas o site não tá lá, meu texto sumiu, então ele tá no nosso esquisito. Imaginário. Mas o que eu lembro daquela entrevista que eu escutei é que uma coisa que... o que eu mais gostei, assim, foi que você contou um caso, eu não sei quem falava isso, mas falava que era um estudo de economia comportamental e falava que quando uma pessoa comum, a única pessoa que vai ao estádio de futebol com o filho e pensa no valor da pipoca, no valor do táxi, no valor da água... Antes de ir. E já sabe exatamente quanto vai gastar e se planeja para isso, é o Posner. Exato. Essa frase não é minha, é de um outro autor, é isso. Que é um bambambam da economia, teoria econômica da análise econômica do direito. As pessoas normais só vão e compram, ou não compram, mas assim, só vão e na hora vem... E aí, isso que diz um pouco sobre a irracionalidade nas decisões econômicas que a gente faz. Nem tudo é sobre quanto dinheiro eu tenho, quanto eu posso gastar. Às vezes você tem... Grande parte das suas decisões econômicas estão na irracionalidade. Você estuda essa área também? Muito. Eu acho isso muito interessante. Muito. Eu tenho uma grande pergunta na minha existência, é porque alguns contratos dão certo e outros não. Eu sou encantada por essa mecânica de relacionamento das partes no contrato. E veja, eu tenho o melhor laboratório do mundo, porque a arbitragem que me traz isso, os pareceres me trazem isso. Por que alguns contratos dão certo e outros não?
existem alguns movimentos que não tem nada a ver com racionalidade. Você me desculpe ser informal assim, mas quem falou que o agente econômico é racional? Lógico, eu estou sendo irônica, mas você tá de sacanagem. As coisas que você vê não são o racional, ou não é o racional da empresa, é o interesse do administrador, é o interesse muitas vezes do advogado. O que faz o bolo desandar? Por que um contrato deixa de dar certo? E você só explica com a economia comportamental hoje em dia. Eu acho que está muito embrionária. Precisa tomar cuidado, porque a economia comportamental, às vezes, parece autoajuda. Então, precisa tomar cuidado. Em que sentido? Você tem uma linha da economia comportamental. O que motiva o ser humano? Essa é a grande questão. O que motiva o ser humano? Por que você age assim e não age assado? O que está te motivando? E aí você vai cair nos estudos sobre a felicidade. O que traz felicidade para o ser humano? E disso para a autoajuda é um passo. Então, precisa tomar muito cuidado. Uma das críticas que se faz à economia comportamental é que, às vezes, parece autoajuda. E é muito palatável para o grande público, né? Os livros de economia comportamental são best-sellers. É mesmo? Pega o Nudge, pega Think Fast, Think Slow, esses livros todos são best-sellers, de vender em banca de aeroporto. Sabe que eu já estudei, é muito forte, mas eu já vi um pouco sobre isso, até nas relações que me ajudam, nas relações que eu faço aqui no podcast, com, por exemplo, quem quer vir patrocinar. Você já chegou alguma uma proposta de patrocínio aqui? Como que eu vou dar meu preço? Qual que é o preço que eu tenho? E aí eu peguei uma táticazinha de economia. É que eu não vou falar aqui que depois. Não vai, lógico que não. Não, Beck, não. Eu te falo no off, No off, não, Beck, não. Não, fica quieto. Mas ajuda muito na vida prática também, assim. Óbvio, por isso que eu tô falando que tem uma pegada de autoajuda. Por isso que é best-seller também. Olha, né? Minha melhor amiga, eu tenho 2 grandes amigas, né? Uma delas é médica, cirurgiã, e a gente convive muito. E não é que a menina tá virando, né? A senhora está virando especialista em economia comportamental, doutora Beatriz Lassan sabe tudo de economia, é óbvio. De tanto que é legal, de tanto que a gente discute, etc. É muito louco que na sua área é uma área específica do direito, mas que abrange muita coisa, né? Você estava falando agora que você tem que entender sobre engenharia para fazer uma arbitragem, tem que entender sobre economia comportamental, você tem que entender sobre direito concorrencial, mas tem que entender sobre muita... Isso é uma coisa que te atrai no que você estuda, assim? É muito legal. É totalmente interdisciplinar, mas você precisa ter olhos para ver. E o que eu acho de errado na sua geração e que me desespera é a excessiva especialização. Voltando. Então, você vai para um grande escritório, o menino só faz antitruste. Se acha, né? De cada 10 palavras, 9 são em inglês. Passa gel no cabelo, como eu brinco ali, põe o coletinho de Faria Limer e vai brincar de advogado de concorrencial. Ou só faz M&A. Esse, então, só fala inglês, né? Só faz M&A e tal. Fica assim. Por exemplo, o pessoal de antitruste não sabe societário? Isso é absurdo. O pessoal de M&A não sabe a lógica de funcionamento do mercado dentro de uma lógica concorrencial. Não funciona, não pode ser assim. Isso está errado. E essa excessiva especialização é muito complicada. Eu acho que, por exemplo, a formação de vocês devia começar pelo contencioso. Você tem que saber, é a sombra do futuro, né? Como dizem os americanos. Você tem que saber as estratégias do litígio para voltar para o dia de hoje. E pautar a sua estratégia. Você precisa saber análise de jurisprudência. Você precisa saber as várias matérias para conseguir se formar. Aquilo que a gente estava falando, para fazer sinapse, para você formar esse núcleo duro. Paula, passando para a parte final agora, tem mais uma pergunta do público e tem umas perguntas minhas finais mais rapidinhas. O Felipe Busch-Spiegel perguntou: Paula, eu gostaria de saber o que você acha sobre a função do estagiário no direito hoje, tanto em relação ao excesso de trabalho e abuso dos escritórios, quanto em relação ao futuro desse cargo, com o advento da inteligência artificial que pode substituir em grande parte a função do estagiário. Bom, vamos lá. Uma vez eu entrei para dar aula, tinha o anúncio de um grande escritório, estou te falando de há muitos anos, e enfim, o mundo era um pouco diferente. Eu entrei na sala de aula, eu peguei o anúncio, eu piquei na frente da classe e falei: aluno meu, por mim, não faz estágio nesse escritório. Não respeitam a carreira de vocês, não respeitam a formação de vocês, etc, etc. Mas foi eu sentar na mesa, chegando no escritório, tava o sócio principal me ligando, falou: Paulinha, que é isso? Eu falei: não tem Paulinha. Que história é essa? O que vocês fazem com os estagiários é um absurdo. O que eu diria é o seguinte: quem se preocupa com a sua carreira é você. Então, não vá delegar isso para o escritório que você está. O escritório, vamos lá, estar falando de economia, com a teoria da agência, o escritório tem seus próprios interesses. Não seja tolo de achar que o mundo vai funcionar de uma outra maneira porque você resolveu, sei lá o quê. Não vai.
Tá? O escritório vai ver os interesses dele. É humano isso, você vai ver os seus interesses. Bom, nesse prisma, tome conta. Tome conta da sua carreira, tome conta dos seus interesses. Muitas vezes, molecada vem conversar, etc. Eu lá, né? Bom de envelhecer, envelhecer é péssimo, mas tem algumas coisas que são legais. Você fica muito mais esperta, muito mais inteligente. Eu pareço cartomante, porque eu já sei tudo que vai acontecer. Eu podia colocar as cartas ali, todo mundo acharia que eu sou uma excelente cartomante. Você vê claramente que o escritório está cuidando dos interesses próprios e o menino ou a menina estão lá meio perdidos. Tá? Então, tome conta disso. O estágio é fundamental. Eu acho o estágio fundamental. Depois Desde que do. época? Então, quarto, quinto ano. Tá. Também começar muito antes, não. Você tem que se dedicar à sua formação, você tem que estudar línguas. Então, cuide de você até o terceiro ano e saia para isso. Tem uma outra. Não vou arrumar estágio se eu deixar para mais tarde. Não sei de onde sai isso. Os escritórios estão atrás de bons estagiários, porque o que o escritório tem? Você vai ser sócio daqui a 6, 7 anos. Eles precisam dessa renovação ou os escritórios acabam. Hoje o mercado está muito mais concentrado do que era no meu tempo. Você tem os grandes escritórios. Os grandes escritórios sabem que eles têm que se comportar. E é bom que se comportem mesmo. Tá? E você também não tem que se submeter a um esquema desumano. Agora, todo mundo reclama muito dos estagiários, que é uma geração muito floco de neve, que ninguém, mas todo mundo só reclama, que todo mundo acha que só tem direitos e não tem deveres. Eu tenho uma teoria, as pessoas que são assim, floco de neve, não vão fazer carreiras tão brilhantes, porque assim, aqueles que vão se jogar mais, que vão atrás, que vão perseguir o seu autointeresse com avidez, como dizem os economistas, tendem a conseguir um sucesso maior. Então, meu conselho seria, cuide da sua carreira, porque ninguém vai cuidar. Cuide da sua formação e se dedique. Tá? E eu acho o estagiário fundamental. Você tem alguns lá? Nós estamos com 3 agora. 3. E você acha que, aí não precisa ser na função do estagiário, mas nas mudanças que o direito está sofrendo hoje com inteligência artificial e com, enfim, um monte de automação possível, tá mudando a profissão? Olha, eu vou ser muito sincera com você, o tipo de advocacia que eu faço é muito artesanal, é ridiculamente artesanal. Então, o menino vai fazer pesquisa, vai pegar exatamente aquilo que precisa, vai tomar bronca porque não olhou direito. Eu não vejo a inteligência artificial fazendo isso ainda. Tá? Não sei o que vai acontecer no futuro, mas eu não vejo. No meu tempo, a gente tinha que ir ao fórum. Hoje acabou ir ao fórum, olha só. A gente ia ao fórum com as fichinhas, anotava, chegava no balcão, perguntava do processo. Acabou isso, o estagiário faz outras coisas. Que bom que acabou. Se bem que era divertido, todo mundo se encontrava no fórum, era legal, era assim. Às vezes ainda tem um pouquinho, vai. Mas é por aí, tá? Eu não sei avaliar ainda. Tá. Todo mundo fala, mas eu ainda não vi. Na prática, né? Na prática, não vi. Se você pudesse dar um conselho para a Paula mais jovem, que estava na faculdade ou antes disso, qual conselho você daria e que pode servir também para os jovens de hoje que estão nessa fase de se formar e que estão nessa fase adulto jovem que eu me encontro? Olha, o que eu vejo muito é um ambiente extremamente hostil, que não existia no meu tempo. Uma coisa que nós comentamos muito entre os professores da minha idade, mais ou menos, é como ficou mais pesado. Tá tudo muito pesado, tá tudo muito... Tudo tem que ser um statement, sabe? Você tem que tomar uma posição, tudo você tem que brigar. A vida não é só isso. A vida tem a parte dos relacionamentos pessoais que são fundamentais. Relacionamentos pessoais de família, de amigos, de profissionais, e tudo se mistura. Você precisa cuidar dos seus relacionamentos. Que vai trazer a felicidade, voltando à economia comportamental, tem uma resposta, né? São seus relacionamentos. Então, você tem que cuidar dos seus relacionamentos. Você não pode ficar brigando o tempo inteiro. E você tem que fazer as coisas, às vezes, por mera diversão. Você tem que se divertir com o que você está fazendo. Lógico, tem o lado ralação, tem que ralar mesmo. Compreender isso, que tem a parte chata da vida, sabe? Ficar floquinho de neve não vai dar certo. Tem o lado chato, mas tem o lado leve. Eu sinto a faculdade muito mais pesada, muito mais tudo... Não, às vezes as coisas são feitas só por diversão. Nossa, adorei.
Daqui 10 anos, você vai voltar pro Backstage. O Backstage vai ser um dos maiores, porque o maior é Com muita certeza, pretensão, né? com É muita certeza. pretensão. Mas um dos maiores podcasts do Brasil. E você vai me contar o que aconteceu na sua vida em 10 anos. O que falta pra acontecer nos próximos 10 anos? Eu penso muito nisso, eu acho que meio nada, sabe? Não, mas não com essa sensação de, ai meu Deus, eu não tenho mais objetivo na vida. Não, eu tenho que tocar faculdade, tenho aquilo para organizar, tem um monte de coisa para fazer. Cada semestre é um desafio, cada curso novo que você monta é um desafio. Tem as viagens, acho que a faculdade até os 75 anos, Vai enquanto eu acontecer. aguentar, vai acontecer. Cada curso de pós que você monta, você não sabe a energia que te tira. Imagina. Eu estou entrando num agora, o professor Yarcho está encabeçando com o professor Carmona também, vem os estrangeiros. Meu Deus, eu acho que o professor Yarcho não pensa em outra coisa. Falando sério, porque ele mais que está bolando, eu estou entrando meio de freerider aqui. Nossa, vem 2 e-mails do professor Yarcho por dia, falando dos gringos, o que a gente vai fazer com o gringo, como é que vai ser o sistema de avaliação, quais são as matérias que... Isso toma demais o nosso tempo. Cada semestre é uma aventura. Perfeito. Paula, muito obrigado pela Eu sua que participação, agradeço, por ter tomado um Beck. tempinho aí da sua semana para isso. Super obrigada. Muito gostoso conversar com você. Muito legal, adorei. Obrigada, Beck. Obrigada E- pela oportunidade. Aqui. Imagina. Estamos sempre aí de portas abertas. Tá, se eu tiver ideias assim de gente pra você Me manda. escutar. Gente, eu gosto de gente carismática. Igual você. Assim. Fala bem. Obrigada. Obrigada, muito obrigada, Ricardo. Anota. Então é isso. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem. Sigam a Paula Forgione no LinkedIn, Instagram. Eu tenho LinkedIn, eu tenho Instagram. @Paula Forgione. Eu acho que sim. É, Beck. isso Há de ser, Eu há acho de que ser, eu acho que é porque Beck. eu dei uma olhada essa semana. Há Muito de ser. obrigado, viu? Obrigada a você, Beck.